Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Capítulo 3. O Homem na Lua e a Face em Marte. Cada área da ciência tem o seu próprio complemento de pseudociência. Os geofísicos tendem-se a ver com terras chatas, terras ocas, terras com eixos loucamente oscilantes, continentes que emergem e afundam rapidamente, além de profetas de terremotos. Os botânicos têm plantas cuja ardente vida emocional pode ser monitorada com detectores de mentiras. Os antropólogos têm homens macacos sobreviventes. Os zoólogos têm dinossauros remanescentes. E os biólogos evolutivos têm os literalistas bíblicos mordendo seu flanco. Os arqueólogos têm astronautas antigos, runas forjadas e estatuária espúria. Os físicos têm máquinas de movimento perpétuo, uma multidão de refutadores amadores da teoria da relatividade e talvez a fusão fria. Os químicos ainda têm a alquimia. Os psicólogos têm grande parte da psicanálise e quase toda a parapsicologia. Os economistas têm previsões econômicas de longo alcance. Até agora, os meteorologistas têm a previsão do tempo a longo prazo a partir das manchas solares, como no Farmer's Almanac, embora a previsão do clima a longo prazo seja outra história. A astronomia tem, como sua pseudociência mais importante, a astrologia, a disciplina que lhe deu origem. As pseudociências às vezes se cruzam, combinando a confusão, como nas buscas telepáticas dos tesouros enterrados de Atlântida, ou em previsões econômicas astrológicas. Mas como trabalho principalmente com planetas, e como tenho interesse pela possibilidade de vida extraterrestre, as pseudociências que com mais frequência param à minha porta envolvem outros mundos e o que em nossa época passamos tão facilmente a chamar de alienígenas. Nos capítulos que imediatamente se seguem, quero apresentar duas recentes doutrinas pseudocientíficas que têm certa relação entre si. Elas compartilham a possibilidade de que as imperfeições cognitivas e perceptivas humanas contribuam para nos enganar sobre questões de grande importância. A primeira afirma que nas areias de Marte, uma gigantesca face de pedra de eras passadas fita sem expressão o céu. A segunda sustenta que seres alienígenas de mundos distantes visitam a Terra com impunidade fortuita. Mesmo quando resumidas tão grosseiramente, não é emocionante considerar essas proposições? E se essas antigas ideias de ficção científica, que certamente repercutem medos e desejos humanos profundos, realmente acontecessem? Quem pode deixar de se interessar? Imerso nesse material, até o cínico mais crasso se perturba. Temos certeza absoluta, nenhuma sombra de dúvida, de que podemos descartar essas proposições? E, se os empedernidos desmascaradores de imposturas sentem esse apelo, o que não devem se sentir aqueles que desconhecem o ceticismo científico, como o Sr. Buckley? Durante a maior parte da história, antes das naves espaciais, antes dos telescópios, quando ainda estávamos muito imbuídos no pensamento mágico, a Lua foi um enigma. Quase ninguém pensava que ela fosse um mundo. O que realmente vemos quando vislumbramos a Lua a olho nu? Percebemos uma configuração de marcas irregulares, brilhantes e escuras, que não é uma representação aproximada de nenhum objeto familiar. Mas, quase irresistivelmente, os nossos olhos ligam as marcas, acentuando umas, ignorando outras. Procuramos um padrão e o encontramos. No folclore e nos mitos mundiais, muitas imagens são vistas na Lua. Uma mulher tecendo pés de loureiros, um elefante pulando de um penhasco, uma menina com um cesto nas costas, um coelho, as entranhas lunares derramadas pela superfície depois da evisceração praticada por um irritado pássaro incapaz de voar, ou uma mulher batendo um pano de padrão geométrico, um jaguar de 4 olhos. As pessoas de uma cultura têm dificuldade em compreender como essas coisas bizarras podem ser vistas pelos membros de outra. A imagem mais comum é o homem na Lua. É claro que não se parece realmente com um homem. As feições são tortas, distorcidas, abatidas.
Há um bife ou algo parecido sobre o olho esquerdo. E que expressão a boca transmite? Um ó de surpresa? Uma sugestão de tristeza, até de lamento? O reconhecimento pesaroso da labuta da vida sobre a terra? Certamente, o rosto é redondo demais. Faltam as orelhas. Acho que é careca no topo. Ainda assim, toda vez que olho para a lua, vejo um rosto humano. O folclore mundial pinta a lua como algo prosaico. As gerações pré-Apolo contavam às crianças que a lua era feita de queijo. E por alguma razão, essa caracterização não era considerada maravilhosa, mas hilária. Nos livros infantis e em caricaturas editoriais, o homem na lua é frequentemente desenhado apenas como um rosto num círculo, não muito diferente da gentil face feliz, feita com um par de pontos e um arco virado para cima. Suavemente, ele observa as travessuras noturnas dos animais e das crianças, da faca e da colher. Considerem mais uma vez as duas categorias de terreno que reconhecemos quando examinamos a lua a olho nu. A testa, as bochechas e o queixo mais brilhantes, e os olhos e a boca mais escuros. Pelo telescópio, os trechos brilhantes revelam-se planaltos cobertos de crateras antigas, que remontam a quase 4,5 bilhões de anos, como agora sabemos pela datação radioativa das amostras recolhidas pelos astronautas da Apollo. As partes escuras são fluxos um pouco mais jovens de lava basáltica, chamados maria, singular mare. Ambas as expressões vêm da palavra latina para oceano, embora a lua, como agora sabemos, seja seca como um osso. Os maria surgiram nos primeiros 100 milhões de anos da história lunar, em parte induzidos pelo impacto em alta velocidade de enormes asteroides e cometas. O olho direito é mare imbrium. O bife pendente sobre o olho esquerdo é a combinação de mare serenitatis e mare tranquillitatis, onde pousou o Apollo 11. E a boca aberta perto do centro é mare romorum. Nenhuma cratera pode ser percebida pela visão humana comum, sem auxílio. O homem na Lua é, na verdade, o registro de catástrofes antigas, e a maioria aconteceu antes dos seres humanos, antes dos mamíferos, antes dos vertebrados, antes dos organismos multicelulares e provavelmente até antes que a vida surgisse na Terra. É uma vaidade característica de nossa espécie atribuir uma face humana à violência cósmica aleatória. Os humanos, como outros primatas, são um bando gregário. Gostamos da companhia uns dos outros. Somos mamíferos e o cuidado dos pais com o filho é essencial para a continuação das linhas hereditárias. Os pais sorriem para a criança retribui o sorriso, e com isso se forja ou se fortalece um laço. Assim que o bebê consegue ver, ele reconhece faces, e sabemos agora que essa habilidade está instalada permanentemente em nossos cérebros. Os bebês, que há 1 milhão de anos eram incapazes de reconhecer um rosto, retribuíam menos sorrisos, eram menos inclinados a conquistar o coração dos pais e tinham menos chances de sobreviver. Nos dias de hoje, quase todos os bebês identificam rapidamente uma face humana e respondem com um sorriso bobo. Como um efeito colateral inadvertido, o mecanismo de reconhecimento de padrões em nossos cérebros é tão eficiente em descobrir uma face em meio a muitos outros pormenores que às vezes vemos faces onde não existe nenhuma. Reunimos pedaços desconectados de luz e sombra e inconscientemente tentamos ver uma face. O Homem na Lua é um desses resultados. O filme Blow Up, Depois daquele Beijo, de Michelangelo Antonioni, descreve outro. Há muitos outros exemplos. Às vezes, é uma formação geológica, como o Velho da Montanha no desfiladeiro de Franconia, New Hampshire. Em vez de algum agente sobrenatural ou de uma antiga civilização local que por muitos indícios ainda não foi descoberta, reconhecemos que essa formação é o produto da erosão e o colapso de uma face da rocha. De qualquer modo, já não se parece muito com um rosto. Existe a cabeça do diabo na Carolina do Norte, a rocha da esfinge em Wastewater, Inglaterra, a velha na França, a rocha Vartan na Armênia. Às vezes, são outras partes do corpo, como as grandes tetas em Wyoming.
Trata-se, para quem vem do oeste, de um par de picos de montanhas que recebeu esse nome dos exploradores franceses. Na realidade, são 3. Às vezes são padrões mutáveis nas nuvens. Na Espanha, do final da Idade Média e da Renascença, as visões da Virgem Maria eram confirmadas por pessoas que viam santos nas formas das nuvens. Ao zarpar de Suva, nas Ilhas Fiji, vi certa vez a cabeça de um monstro verdadeiramente aterrador, as mandíbulas abertas, numa nuvem de tempestade. De vez em quando, um legume, uma disposição de sementes silvestres ou um couro de uma vaca parece uma face humana. Houve uma famosa berinjela que se parecia muitíssimo com Richard M. Nixon. O que devemos deduzir desse fato? Intervenção divina ou extraterrestre? Intromissão republicana na genética das berinjelas? Não. Reconhecemos que há muitas berinjelas no mundo e que, de posse de um grande número delas, mais cedo ou mais tarde encontraremos uma que se assemelha a uma face humana, até mesmo a um rosto em particular. Quando o rosto é de uma personagem religiosa, como por exemplo, uma tortilha que parecia mostrar a face de Jesus, os crentes tendem rapidamente a deduzir a mão de Deus. Numa era mais cética, eles anseiam por ver sua certeza renovada. Mesmo assim, parece improvável que o milagre seja produzido num meio tão evanescente. Considerando-se o número de tortilhas produzidas desde o início do mundo, seria surpreendente que algumas não tivessem traços pelo menos vagamente familiares. Tem-se atribuído propriedades mágicas às raízes de ginseng e mandrágora, em parte por causa da vaga semelhança com a forma humana. Alguns brotos de castanha apresentam rostos sorridentes. Alguns corais lembram mãos. O fungo da espiga, também desagradavelmente chamado orelha de Judas, se parece realmente com uma orelha, e algo semelhante a enormes olhos pode ser visto nas asas de certas mariposas. Parte dessas semelhanças talvez não seja simplesmente coincidência. As plantas e os animais que sugerem um rosto podem ter mais chances de não serem devorados por criaturas com rostos, ou por criaturas que têm medo de predadores com rostos. O bicho-pau é um inseto que tem um disfarce espetacular de graveto. Naturalmente, tende a viver nas árvores ou ao seu redor. Sua imitação do mundo vegetal o protege contra os pássaros e outros predadores, sendo quase certamente a razão para sua forma extraordinária ter sido lentamente moldada pela seleção natural darwiniana. Esses cruzamentos das fronteiras entre os reinos da vida são enervantes. Ao ver um bicho-pau, uma criança pode facilmente imaginar um exército de paus, ramos e árvores marchando para algum sinistro objetivo vegetal. Muitos exemplos desse tipo são descritos e ilustrados num livro de 1979, chamado Natural Likeness, escrito por John Mitchell, um britânico entusiasta do oculto. Ele leva a sério as proposições de Richard Shaver, que, como é descrito mais adiante, contribui para a febre dos UFOs nos Estados Unidos. Shaver quebrou pedras na sua fazenda em Wisconsin e descobriu, escrita numa linguagem pictográfica que só ele conseguia ver, quanto mais compreender, uma história abrangente do mundo. Mitchell também aceita ao pé da letra as afirmações do dramaturgo e teórico surrealista Antonin Artaud, que, em parte sob a influência do peiote, via nos desenhos da superfície das pedras imagens eróticas, um homem sendo torturado, animais ferozes e coisas desse tipo. Toda a paisagem se revelava, diz Mitchell, como a criação de um único pensamento. Mas uma pergunta-chave: esse pensamento estava dentro ou fora da mente de Artaud? Ele concluía, e Mitchell concorda, que os padrões visíveis nas pedras eram obra de antigas civilizações, nada tendo a ver com o seu estado de consciência alterado, induzido em parte pelos alucinógenos. Quando Artaud voltou do México para a Europa, foi diagnosticado como louco. Mitchell denigre a perspectiva materialista que acolheu os padrões de Artaud com ceticismo. Mitchell nos mostra uma fotografia do Sol tirada à luz de raios X e nos informa que os discípulos de Gurdjieff veem o rosto de seu mestre na coroa solar. Inúmeras faces em árvores, montanhas e penedos por todo o mundo são tidas como produto da sabedoria antiga. Talvez algumas sejam.
É uma boa brincadeira, bem como um símbolo religioso tentador, empilhar pedras para que de longe pareça um rosto gigantesco. A visão de que a maioria dessas formas é um padrão nos processos de formação de rochas e na simetria bilateral das plantas e dos animais, com um pouco de seleção natural, tudo processado com viés humano pelo filtro de nossa percepção, é descrita por Mitchell como materialismo e uma ilusão do século XIX. Condicionada pelas crenças racionalistas, a nossa visão de mundo é mais opaca e mais confinada do que a pretendida pela natureza. Por que processos ele sondou as intenções da natureza, isso não é revelado. Quanto às imagens que apresenta, Mitchell concluiu que o seu mistério permanece essencialmente intacto, uma constante fonte de deslumbramento, encanto e especulação. Só o que sabemos com certeza é que a natureza as criou e, ao mesmo tempo, nos deu os meios para percebê-las e a inteligência para apreciar seu interminável fascínio. Para nosso melhor proveito e prazer, elas deveriam ser vistas conforme a natureza desejou, com o olhar da inocência, sem as nuvens das teorias e dos preconceitos, com a visão múltipla, inata em todos nós, que enriquece e dignifica a vida humana, e não com a cultivada visão unilateral dos insípidos e dogmáticos. Talvez a afirmativa espúria mais famosa e prodigiosa diga respeito aos canais de Marte. Observados pela primeira vez em 1877, foram aparentemente confirmados por uma série de astrônomos profissionais dedicados que os viram por meio de grandes telescópios em todo o mundo. Relatou-se a existência de uma rede de linhas retas, simples e duplas, entrecruzando-se pela superfície marciana, e com uma regularidade geométrica tão fantástica que só podiam ter origem inteligente. Tiraram-se conclusões imaginativas sobre um planeta crestado e moribundo, povoado por uma civilização técnica mais antiga e mais sábia que se dedicava à conservação dos recursos hídricos. Centenas de canais foram mapeados e nomeados, mas, estranhamente, eles evitavam aparecer nas fotografias. Sugeriu-se que o olho humano podia se lembrar dos breves instantes de transparência atmosférica perfeita, enquanto a lâmina fotográfica indiscriminadora igualava os poucos momentos claros aos muitos indistintos. Alguns astrônomos viam os canais, muitos não conseguiam ver. Talvez certos observadores tivessem mais talento para ver canais. Ou talvez toda a história fosse algum tipo de engano perceptivo. Grande parte da ideia de Marte ser uma morada da vida, bem como a predominância dos marcianos na ficção popular, deriva dos canais. Eu próprio cresci mergulhado nessa literatura, e quando me vi desempenhando a função de experimentador na missão Mariner 9 a Marte, a primeira nave espacial a entrar em órbita ao redor do planeta vermelho, estava naturalmente interessado em conhecer as circunstâncias reais. Com Mariner 9 e com a Viking, fomos capazes de mapear o planeta de polo a polo, detectando configurações centenas de vezes menores do que as mais nítidas que se podiam ver da Terra. Não descobri, o que não me surpreendeu muito, nenhum sinal de canais. Havia algumas configurações mais ou menos lineares que tinham sido avistadas pelo telescópio. Por exemplo, um Rift Valley de 5.000 quilômetros que teria sido difícil deixar de ver. Mas as centenas de canais clássicos que transportavam água das calotas polares pelos desertos áridos até as cidades equatoriais crestadas simplesmente não existiam. Eram uma ilusão, uma disfunção da combinação mão, olho, cérebro humanos no limite da resolução, quando olhamos por uma atmosfera instável e turbulenta. Mesmo cientistas profissionais, inclusive astrônomos famosos que fizeram outras descobertas já confirmadas e agora justamente celebradas, podem cometer erros graves, até profundos, de reconhecimento de padrão. Sobretudo, quando as implicações do que pensamos estar vendo parecem profundas, podemos não exercer a autodisciplina e a autocrítica adequadas. O mito dos canais marcianos constitui um alerta importante. Quanto aos canais, as missões das naves espaciais forneceram um meio de corrigir os equívocos. Mas é também verdade que algumas das afirmações mais obsessivas de padrões inesperados nascem da pesquisa realizada pelas naves espaciais. No começo dos anos 60, eu insistia para que prestássemos atenção à possibilidade de descobrir artefatos de civilizações antigas.
quer os que fossem nativos de um dado mundo, quer os que fossem construídos por visitantes de outro lugar. Não imaginava que isso seria fácil ou provável, e com certeza não sugeri que, numa questão tão importante, valesse a pena considerar o que não fosse evidência sólida. A partir do relatório imaginativo de John Glenn, informando sobre a existência de vagalumes ao redor da sua cápsula espacial, toda vez que um astronauta dizia ver algo que não era imediatamente compreendido, havia aqueles que deduziam tratar-se de alienígenas. As explicações prosaicas, como, por exemplo, partículas de tinta soltando-se da nave no meio ambiente espacial, eram descartadas com menosprezo. A sedução do maravilhoso embota nossas faculdades críticas. Como se não bastasse a maravilha de um homem tornar-se lua. Perto da época dos pousos lunares da Apollo, muitos leigos, donos de pequenos telescópios, fanáticos por discos voadores, autores de textos para revistas aeroespaciais, examinavam com atenção as fotografias da missão à procura de anomalias que os cientistas e os astronautas da NASA tinham deixado de ver. Logo, havia registros de letras latinas e numerais arábicos gigantescos inscritos na superfície lunar, pirâmides, rodovias, cruzes, ufos brilhantes. Falou-se de pontes sobre a Lua, antenas de rádio, trilhas de enormes tratores e devastação provocada por máquinas capazes de partir crateras ao meio. Porém, cada uma dessas afirmações se referia de fato a uma formação geológica natural da Lua mal interpretada pelos analistas amadores, reflexos internos na ótica das câmeras Hasselblad dos astronautas e coisas desse tipo. Alguns entusiastas discerniram longas sombras de mísseis balísticos, mísseis soviéticos, confidenciava-se sinistramente, voltados para os Estados Unidos. Os foguetes, também descritos como obeliscos, eram morros baixos que projetavam longas sombras quando o Sol estava perto do horizonte lunar. Um pouco de trigonometria dissipa a miragem. Essas experiências nos dão um aviso pertinente. No caso de um terreno complexo esculpido por processos desconhecidos, os amadores, e às vezes até os profissionais, podem se ver em apuros ao examinar fotografias, especialmente perto do limite de resolução. Suas esperanças e medos, a emoção de possíveis descobertas de grande importância, podem dominar a habitual abordagem cética e cautelosa da ciência. Se examinamos as imagens da superfície de Vênus de que dispomos, de vez em quando se apresenta aos nossos olhos uma forma de relevo peculiar, como, por exemplo, um retrato tosco de Joseph Stalin, descoberto por geólogos norte-americanos que analisavam as imagens do radar orbital soviético. Ninguém sustenta, imagino, que stalinistas inconformados tivessem adulterado as fitas magnéticas, nem que os antigos soviéticos estivessem envolvidos com atividades de engenharia em escalas sem precedentes e até então não reveladas sobre a superfície de Vênus, onde toda nave espacial é torrada 1 ou 2 horas depois do pouso. É esmagadora a probabilidade dessa configuração, seja o que for, ter sido causada pela geologia. O mesmo vale para o que parece ser um retrato do coelho Pernalonga, personagem de desenho animado, na lua Ariel de Urano. Uma imagem de Titã, obtida pelo telescópio espacial Hubble, em infravermelho próximo, mostra nuvens que, grosseiramente, configuram um rosto sorridente do tamanho de um mundo. Todo cientista planetário tem o seu exemplo favorito. A astronomia da Via Láctea também é repleta de semelhanças imaginadas. Por exemplo, as nebulosas da cabeça de cavalo, do esquimó, da coruja, do homúnculo, da tarântula e da América do Norte, todas nuvens de gás e poeira, iluminadas por estrelas brilhantes, e todas numa escala que eclipsa o nosso sistema solar. Quando os astrônomos mapearam a distribuição das galáxias até a 100 milhões de anos-luz, viram-se delineando uma forma humana grosseira que tem sido chamada de o homem tracejado. A configuração é compreendida como uma figura semelhante a enormes bolhas de sabão adjacentes, sendo as galáxias formadas na superfície das bolhas adjacentes e quase inexistindo nos interiores. Isso torna muito provável que elas delineiem um padrão com simetria bilateral, algo parecido com a figura de um homem traçada apenas com linhas. Marte é muito mais clemente que Vênus, embora as naves Viking que pousaram no planeta não tenham fornecido nenhuma evidência convincente de vida. Seu terreno
é extremamente heterogêneo e diverso. Com mais ou menos 100 mil closes disponíveis, não é surpreendente que ao longo do tempo tivessem surgido afirmações sobre algo inusitado em Marte. Por exemplo, há um animador rosto feliz dentro de uma cratera de impacto marciana de 8 quilômetros de extensão, com um conjunto de marcas radiais salpicadas por fora, fazendo com que pareça a representação convencional de um sol sorridente. Mas ninguém alega que isso tenha sido produzido por uma civilização marciana adiantada e excessivamente genial, talvez para atrair nossa atenção. Com objetos de todos os tamanhos caindo do céu, com uma superfície ricocheteando, afundando e se reconfigurando depois de cada impacto, sendo esculpidos por fluxos antigos de água e lama, junto com a areia recente transportada pelos ventos, reconhecemos que uma enorme variedade de formas de relevo deve ser gerada. Se examinamos 100 mil fotos, não é surpreendente encontrar de vez em quando algo parecido com um rosto. Com nossos cérebros preparados para isso desde a primeira infância, seria surpreendente que não achássemos um aqui e ali. Algumas montanhas pequenas em Marte parecem pirâmides. No planalto elevado Elysium, há um grupo delas. A base da maior tem alguns quilômetros de extensão, todas orientadas na mesma direção. Há um quê de mistério sobre essas pirâmides no deserto, que lembram um planalto de Gizé, no Egito, e eu gostaria muito de examiná-las mais de perto. Porém, é razoável deduzir a existência de faraós marcianos? Em miniatura, também se conhecem configurações semelhantes na Terra, especialmente na Antártida. Algumas delas chegam à altura de nossos joelhos. Se nada soubéssemos a seu respeito, seria razoável concluir que foram fabricados por egípcios minúsculos que viviam nas terras desertas da Antártida? A hipótese se adapta vagamente às observações, mas muitos outros dados que conhecemos sobre o meio ambiente polar e a fisiologia dos seres humanos a contradizem. São, na verdade, geradas pela erosão provocada pelo vento, o respingo de partículas finas levantadas por ventos fortes que sopram sobretudo na mesma direção e que, com o tempo, esculpem pirâmides primorosamente simétricas no que outrora eram cômoros irregulares. São chamados Dreiecanters, de uma palavra alemã que significa três lados. Isso é ordem gerada no caos por processos naturais, algo que encontramos repentinamente por todo o universo, nas galáxias espirais em rotação, por exemplo. Cada vez que isso acontece, somos tentados a imaginar a intervenção direta de um Criador. Em Marte, há evidência de ventos muito mais violentos do que os já experimentados na Terra, chegando até a metade da velocidade do som. As tempestades de areia por todo o planeta são comuns, transportando grãos finos de areia. Um constante tamborilar de partículas que se movem muito mais rápido do que nos piores vendavais da Terra deve provocar profundas mudanças nas faces das rochas e nas formas de relevo ao longo das eras geológicas. Não seria muito surpreendente que os processos eólicos esculpissem algumas configurações, até mesmo as enormes, criando as formas piramidais que vemos. Há um lugar em Marte chamado Sidônia, onde um grande rosto de pedra, com 1 quilômetro de extensão, fita o céu sem piscar. Não é um rosto amistoso, mas parece reconhecivelmente humano. Em algumas representações, poderia ter sido esculpido por Praxíteles. Está situado numa paisagem onde muitos morros baixos apresentam formas estranhas, tendo sido moldados talvez por uma mistura de antigos fluxos de lama e subsequente erosão eólica. Pelo número de crateras de impacto, o terreno circundante parece ter pelo menos centenas de milhões de anos. Intermitentemente, a face tem atraído atenção, tanto nos Estados Unidos como na União Soviética. A manchete de 20 de novembro de 1984 do Weekly World News, um tabloide de supermercado que não é famoso por sua integridade, dizia: afirmação surpreendente de cientista soviético. Templos em ruínas encontrados em Marte. Sonda espacial descobre vestígios de uma civilização de 50 mil anos. As revelações são atribuídas a uma fonte soviética anônima e descrevem, num ritmo vertiginoso, descobertas feitas por um veículo espacial soviético inexistente. Mas a história de A Face é quase inteiramente norte-americana. Foi descoberta por uma das Viking,
que entrou em órbita ao redor de Marte em 1976. Infelizmente, um funcionário do projeto descartou a configuração, considerando-a um truque de luz e sombra, o que inspirou mais tarde a acusação de que a NASA estaria encobrindo a descoberta do milênio. Alguns engenheiros, especialistas em computação e outros, alguns deles empregados contratados pela NASA, trabalharam por sua própria conta para intensificar digitalmente a imagem. Talvez esperassem revelações assombrosas. Isso é permissível na ciência, até encorajado, desde que os padrões de evidência sejam elevados. Alguns deles foram bastante cautelosos e merecem elogios por ter desenvolvido o tema. Outros foram menos contidos, não só deduzindo que a face era de fato uma escultura monumental de um ser humano, mas afirmando terem encontrado por perto uma cidade com templos e fortificações. Tomando como base argumentos espúrios, um escritor anunciou que os monumentos tinham uma orientação astronômica específica, que não se aplicava, porém, ao momento atual, mas há 500 mil de anos atrás, do que se concluía que as maravilhas sidonianas foram erigidas naquela época remota. Mas, nesse caso, como é que os construtores poderiam ter sido seres humanos? Há 500 mil de anos, os nossos antepassados estavam procurando dominar o emprego de ferramentas de pedra e do fogo. Eles não tinham naves espaciais. A face marciana é comparada a rostos semelhantes construídos em civilizações na Terra. Eles miram o céu porque estão olhando para Deus. Ou a face foi construída pelos sobreviventes de uma guerra interplanetária que deixou a superfície de Marte e da Lua marcada e devastada. O que causa todas essas crateras, afinal de contas? A face é a ruína de uma civilização humana há muito extinta? Os construtores eram originariamente da Terra ou de Marte? Ela poderia ter sido esculpida por visitantes interestelares numa breve parada em Marte? Foi deixada ali para que nós a descobríssemos? Eles também teriam vindo à Terra e dado origem à vida em nosso planeta? Ou, pelo menos, à vida humana? Fossem quem fossem, eles eram deuses? Uma especulação intensa é suscitada. Mais recentemente, tem-se afirmado que existe uma conexão entre os monumentos em Marte e os círculos nas plantações na Terra, que suprimentos inesgotáveis de energia aguardam ser extraídos de antigas máquinas marcianas, e que existe uma grande dissimulação da NASA para esconder a verdade do público norte-americano. Essas declarações vão muito além de uma simples especulação pouco cautelosa sobre formas de relevo enigmáticas. Em agosto de 1993, quando a nave espacial Mars Observer parou de funcionar a uma pequena distância de Marte, houve os que acusaram a NASA de simular o acidente para poder estudar a face pormenorizadamente, sem ter de mostrar as imagens ao público. Se assim é, a charada é muito elaborada. Todos os especialistas em geomorfologia marciana nada sabem a respeito, e alguns de nós temos trabalhado muito para projetar novas missões a Marte que sejam menos vulneráveis à pane que destruiu a Mars Observer. Houve até um punhado de piquetes fora dos portões do laboratório de propulsão a jato, protestando contra esse suposto abuso de poder. O tabloide Weekly World News, de 14 de setembro de 1993, dedicou sua primeira página à manchete: Nova foto da NASA prova que seres humanos viveram em Marte. Um rosto falso, numa foto supostamente tirada pela Mars Observer em órbita ao redor de Marte. Na verdade, a nave espacial parece ter deixado de funcionar antes de conseguir entrar em órbita, provaria, segundo um importante cientista espacial inexistente, que os marcianos colonizaram a Terra há 200 mil anos. A informação está sendo ocultada, ele é obrigado a admitir, para evitar o pânico mundial. Vamos pôr de lado a improbabilidade de que a tal revelação provocasse realmente um pânico mundial. Quem presenciou uma descoberta científica prodigiosa em formação, vem à mente o impacto do cometa Shoemaker-Levy sobre Júpiter em julho de 1994, sabe que os cientistas tendem a ser exaltados e incontidos. Tem uma compulsão incontrolável de divulgar os novos dados. Só por um acordo prévio, e não em ex post facto, é que conseguem guardar segredo militar. Rejeito a noção de que a ciência seja sigilosa por natureza. Sua cultura e ethos são,
e, por razões muito boas, coletivos, cooperativos e comunicativos. Se nos restringimos ao que é realmente conhecido e ignoramos a indústria dos tabloides que fabrica descobertas memoráveis a partir do nada, em que ponto ficamos? Quando sabemos apenas um pouco sobre a face, sentimos arrepios. Quando sabemos um pouco mais, o mistério deixa rapidamente de ser profundo. A superfície de Marte tem quase 150 milhões de quilômetros quadrados de área, aproximadamente a mesma dos continentes da Terra. A área coberta pela esfinge marciana tem cerca de 1 quilômetro quadrado. Será tão espantoso que um trecho, comparativamente, do tamanho de um selo em 150 milhões de quilômetros quadrados pareça artificial, especialmente dada a nossa tendência desde a primeira infância de procurar rostos? Quando examinamos a confusão circundante de morros baixos, mesas e outras formas complexas da superfície, reconhecemos que a sua configuração tem afinidades muito diferentes de um rosto humano. Por que essa semelhança? Os antigos engenheiros marcianos teriam reelaborado apenas essa mesa, bem, talvez algumas outras, e deixado todas as demais sem nenhum acabamento de escultura monumental? Ou devemos concluir que outras mesas maciças também foram esculpidas em forma de rostos, mas rostos mais estranhos, desconhecidos para nós da Terra? Se estudamos a imagem original com mais cuidado, descobrimos que uma narina estrategicamente colocada, um traço que contribui muito para dar a impressão de um rosto, é na verdade um ponto preto correspondente a dados perdidos na radiotransmissão de Marte para a Terra. A melhor foto da face mostra um lado iluminado pelo Sol, o outro mergulhado em sombras escuras. Usando os dados digitais originais, podemos realçar intensamente o contraste nas sombras. Quando o fazemos, descobrimos algo que não se parece muito com o rosto. A face é, na melhor das hipóteses, a metade de um rosto. Apesar de nossa respiração apressada e das batidas de nossos corações, a esfinge marciana não parece construída, uma cópia de rosto humano, mas um fenômeno natural. Foi provavelmente esculpida por um lento processo geológico ao longo de milhões de anos. Mas eu posso estar errado. É difícil ter certeza sobre o mundo que vimos tão poucas vezes em closes extremos. Essas configurações merecem atenção mais cuidadosa com alta resolução. Fotos muito mais detalhadas da face certamente decidiriam questões de simetria e ajudariam a resolver o debate entre a geologia e a escultura monumental. Pequenas crateras de impacto encontradas nela ou nos seus arredores podem resolver a questão de sua idade. No caso, muito improvável na minha opinião, de as estruturas próximas serem realmente uma cidade de eras passadas, esse fato também deveria ficar evidente num exame mais pormenorizado. Existem ruas quebradas? Ameias no forte? Zigurates, torres, templos de colunas, estátuas monumentais, afrescos imensos? Ou apenas rochas? Mesmo que essas proposições sejam extremamente improváveis, como acho que são, vale a pena examiná-las. Ao contrário do fenômeno dos UFOs, temos nesse caso a oportunidade de um experimento definitivo. Esse tipo de hipótese é falsificável, uma propriedade que a insere na arena científica. Espero que as próximas missões norte-americanas e russas a Marte, especialmente as naves que entrarão em órbita ao redor do planeta com câmeras de televisão de alta resolução, façam um esforço especial, entre centenas de outras pesquisas científicas, para examinar muito mais de perto as pirâmides e o que algumas pessoas chamam a face e a cidade. Mesmo que se torne claro para todo mundo que essas configurações marcianas não são artificiais, mas geológicas, receio que rostos monumentais e maravilhas parecidas não desaparecerão. Já existem tabloides de supermercado anunciando rostos quase idênticos vistos de Vênus a Netuno. Flutuando nas nuvens? As descobertas são caracteristicamente atribuídas a fictícias espaçonaves russas e a imaginários cientistas espaciais, o que certamente contribui para que um cético tenha mais dificuldade em checar a história. Um dos entusiastas da face em Marte anuncia: a notícia pioneira do século censurada pela NASA, por medo de revoluções e colapsos religiosos. A descoberta de antigas ruínas alienígenas na Lua. A existência de uma cidade gigantesca
do tamanho da bacia de Los Angeles, coberta por um imenso domo de vidro, abandonada há milhões de anos e estilhaçada por meteoros, tendo uma torre gigantesca de 8.000 metros de altura, com um cubo gigante de 1,6 km² no topo, é ansiosamente confirmada sobre a Lua tão bem estudada. A evidência? Fotos tiradas pelas missões robóticas e pela Apollo, cuja importância foi abafada pelo governo e negligenciada por todos aqueles cientistas lunares de muitos países que não trabalham para o governo. O número de 18 de agosto de 1992 do Weekly World News noticia a descoberta, por um satélite secreto da NASA, de milhares, talvez até milhões de vozes que emanam do buraco negro do centro da galáxia M51, todas cantando sem parar, glória, glória, glória a Deus nas alturas. Em inglês. Existe até a reportagem de um tabloide, totalmente ilustrada, embora as ilustrações sejam obscuras, de uma sonda espacial que fotografou Deus, ou pelo menos os seus olhos e a ponta de seu nariz, lá em cima, na nebulosa de Orion. O Weekly World News de 20 de julho de 1993 exibe a manchete extraordinária Clinton se encontra com JFK, junto com uma foto falsa de John Kennedy abatido, plausivelmente envelhecido, sobrevivente da tentativa de assassinato, numa cadeira de rodas em Camp David. Muitas páginas depois, somos informados sobre outro assunto de possível interesse. Em Asteroides do Juízo Final, um suposto documento altamente confidencial cita supostos cientistas de alta hierarquia sobre um suposto asteroide M167, que supostamente colidirá com a Terra em 11 de novembro de 1993, o que poderia significar o fim do mundo. Afirma-se que o presidente Clinton está sendo constantemente informado da posição e da velocidade do asteroide. Talvez tenha sido um dos itens que ele discutiu em seu encontro com o presidente Kennedy. De qualquer modo, o fato de que a Terra escapou dessa catástrofe não mereceu nem mesmo um parágrafo depois que o dia 11 de novembro de 1993 passou sem acontecimentos. Pelo menos, foi justificado o bom senso do responsável pelas manchetes de não sobrecarregar a primeira página com a notícia do fim do mundo. Alguns veem essas histórias apenas como brincadeira. Entretanto, vivemos numa época em que foi identificada, a longo prazo, uma ameaça estatística real de impactos de asteroides com a Terra. Esses dados da ciência verdadeira são certamente a inspiração, se for essa palavra adequada, da história do Weekly World News. As agências do governo estão estudando o que fazer a respeito. Histórias desse tipo tingem um assunto de exagero apocalíptico, contribuindo com sua extravagância para que o público tenha dificuldade em distinguir os perigos reais da ficção sensacionalista, ou até mesmo obstruindo nossa capacidade de tomar medidas de precaução para mitigar o perigo. Os tabloides são com frequência processados, às vezes por atores e atrizes que negam vigorosamente terem cometido atos abomináveis, e de vez em quando, grandes somas de dinheiro trocam de mãos. Os tabloides devem considerar esses processos apenas como um dos custos de ter um negócio muito lucrativo. Em sua defesa, afirmam constantemente que estão à mercê de seus redatores e que não têm a responsabilidade de verificar a verdade do que publicam. Ao discutir as histórias que publicam, Saul Ivone, o editor executivo do Weekly World News, diz: "Que eu saiba, poderiam ser o produto de imaginações ativas. Mas, como nós somos um tabloide, não temos que nos questionar por causa de uma história." O ceticismo não vem de jornais. Redatores que abandonaram os tabloides descrevem as sessões criativas em que redatores e editores inventam histórias e manchetes fictícias. Quanto mais escandalosas, tanto melhor. Entre seus inúmeros leitores, não haverá muitos que tomam as histórias ao pé da letra, acreditando que os tabloides não poderiam publicar a história se não fosse verdade? Alguns leitores com quem converso insistem em afirmar que os leem para se divertir, assim como assistem à luta romana na televisão, que não se deixam enganar de modo algum, que tanto o editor como o leitor sabem que os tabloides são extravagâncias que exploram o absurdo. Tais publicações estão simplesmente fora de qualquer universo embaraçado pelas regras da evidência.
mas a minha correspondência sugere que inúmeros norte-americanos levam os tabloides muito a sério. Nos anos 90, o universo dos tabloides está em expansão, devorando vorazmente outros meios de comunicação. Jornais, revistas ou programas de televisão que trabalham sob restrições meticulosas, impostas pelo que realmente se conhece, vendem bem menos do que produtos da mídia com padrões menos escrupulosos. Podemos observar esse fato na nova geração da televisão reconhecidamente sensacionalista e também, cada vez mais, em supostos programas de notícias e informações. Essas reportagens persistem e proliferam porque vendem. E elas vendem, acho eu, porque muitos de nós desejam intensamente abandonar as nossas vidas monótonas, reacender aquele sentimento de espanto que lembramos da infância e também, no caso de algumas das histórias, poder acreditar real e verdadeiramente em alguém mais velho, mais inteligente e mais sábio que cuida de nós. É nítido que a fé não basta para muitas pessoas. Elas suspiram por evidência sólida, prova científica. Desejam o selo científico da aprovação, mas não querem se submeter aos padrões rigorosos de evidência que conferem credibilidade a esse selo. Que alívio seria a dúvida confiavelmente abolida. Então, a carga penosa de cuidar de nós mesmos seria eliminada. Preocupamo-nos, justificadamente, com o que significa para o futuro humano o fato de termos apenas nós mesmos com quem contar. Esses são os milagres modernos, confirmados descaradamente por aqueles que os criam do nada, evitando todo e qualquer exame cético formal. Milagres que podem ser encontrados a preços baratos em todos os supermercados, mercearias e lojas de conveniência do país. Uma das pretensões dos tabloides é fazer a ciência, o próprio instrumento de nossa descrença, confirmar nossas crenças antigas e promover a convergência da pseudociência e da pseudo-religião. De modo geral, as mentes dos cientistas estão abertas ao explorar mundos novos. Se soubéssemos de antemão o que encontraríamos, seria desnecessário partir. Nas futuras missões a Marte, ou a outros mundos fascinantes na nossa área da floresta cósmica, as surpresas, mesmo algumas de proporções míticas, são possíveis, talvez até prováveis. Mas nós, humanos, temos um talento para nos enganar. O ceticismo deve ser um componente do conjunto de ferramentas do explorador, senão perderemos o rumo. Já existem maravilhas demais lá fora, sem que precisemos inventar alguma.